O Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras. Segundo a pesquisa publicada pelo Sebrae em 2019, com dados levantados pela Global Entrepreneurship Monitor, realizada com 49 nações, no país são mais de 24 milhões de brasileiras que tocam negócios próprios, movendo a economia e gerando empregos. Neste cenário, o Ser Empreendedor conversa neste primeiro bloco com Cristiane Bernardes, que trabalhava como diarista, decidiu estudar e hoje tem uma vida completamente diferente, inclusive ajudando outras pessoas a empreender. Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa. E a minha primeira pergunta é você contar um pouquinho da sua trajetória empreendedora, como tudo isso começou. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer muito pela grande oportunidade. Como lá atrás eu iniciei como diarista e através desse início, que tudo na vida para a gente tem que ter um início, eu decidi estudar, porque eu queria realmente algo maior. Não que as pessoas, diarista não sejam alguém, muito pelo contrário, elas são sim e merecem sim todo respeito, porque elas fazem toda uma gestão da estrutura do lar. Então, assim, não são diaristas. Gostaria muito, que o Brasil mudasse esse termo, e sim, para gestoras do lar, porque nós não entregamos os nossos lares para alguém que nós não confiamos. Muito pelo contrário, é pedido uma referência, porém, há muito preconceito. A partir daí, eu iniciei aos estudos, estudando, faz mais de 15 anos que eu venho estudando, para adquirir esse conhecimento. Só que eu me tornei mãe daí, e com realmente filhos, hoje nós estamos falando com a audiência bem grande, é difícil realmente você ficar com a cabeça no trabalho e com a cabeça na criança, principalmente quando você não tem com quem contar, e realmente você quer ali aproveitar também aquele momento que é um momento único para nós mães. Então, eu resolvi empreender, porque eu empreendendo, eu cuidava da minha filha. Então, eu iniciei ali empreendendo, fazendo realmente igual os pequenos empreendedores fazem, que movimenta a economia no mundo, bolinho no pote, palha italiana, estrogonofe no pote, então, assim, pequenininho. E como que a gente fazia essa gestão? A gente tinha cliente, fazia muitas parcerias, só que chegou um momento que eu não conseguia atender mais os clientes, porque eu era sozinha. E a partir daí, resolvi abrir um café colonial, um pulinho um pouquinho mais alto, realmente precisava ali de um investimento maior. Até então, quando você fala desses bolos, tudo em casa? Tudo em casa, e uma dica que eu quero dar aí para a nossa audiência: faz tudo em casa, porém com produtos e utensílios totalmente separados do teu dia a dia. Normalmente as pessoas usam realmente o que tem, só que pega gosto, realmente não é bacana. Então, mesmo sendo em casa, eu sempre mantive a qualidade, a higiene e realmente algo bem preparado, porque por mais que você faça em casa, dá para fazer bem feito. Dá para cuidar, dá para deixar algo realmente limpo, organizado, preparado para o seu cliente. Você vai comprar algo, então sempre faça algo como você gostaria de comprar. Certo. A partir do momento, então, que você foi para o Café Colonial, como foi essa decisão, esse pulo? Essa decisão foi uma decisão que sim, que todo empreendedor tem, é o medo, porque era um passo maior, um passo muito alto, um valor realmente alto, e o café colonial são coisas que você não pode reaproveitar, você não tem como congelar, por mais que realmente me davam essa dica de fazer o congelamento. E daí abri o café colonial. Pois bem, era um sonho, e realmente daí tive que fechar as portas, porque eu não estava preparada para realmente fazer uma gestão de um café colonial. O que seria essa preparação, Cristiane Bernardes? Não tinha preparação financeira, não tinha preparação de saber realmente ali conduzir uma gestão da parte do café colonial, e eu fazia assim, a maior parte a gente produzia, nós tínhamos os nossos funcionários, só que os funcionários também eu não sabia fazer a gestão deles. Aí eu era muito boazinha, sempre muito boazinha, então realmente não deu muito certo devido a esses itens. Daí eu fechei. Isso foi quando?
Foi em 2014. Ok. 2014. Daí é onde eu decidi realmente parar, refletir, repensar, estudar a rota para ver aonde eu estava errando. E estudei muito, estudei gestão financeira, estudei comportamento, gestão de pessoa, estratégias de negócio, como realmente faz um negócio acontecer. O Cristiane, você foi pelo caminho do estudo que eu quero que você detalhe para a gente daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vê muitos empreendedores que é nesse momento em que talvez um negócio não dê certo, que eles falem, olha, eu não sirvo para empreender. Ah, eu acho que eu não dou para isso. Você teve esse momento de pensar para decidir, então, não, na verdade eu preciso me aprimorar, ou você já direto falou, não, a minha certeza é buscar mais informações. Qual é o sentimento que dá nesse momento e essa sensação de que devo parar por aqui ou não? Excelente pergunta, parabéns, excelente pergunta. E é bem isso mesmo. Nós se questionamos muito devido aos erros. E o financeiro peca muito, porque nós, pequenininhos, nós somos empreendedores e precisamos muito de um financeiro. Só que além do financeiro, nós temos que ter uma preparação. E para ter a preparação, não podemos se enganar que a paixão vai fazer o negócio acontecer, que era o meu caso. Eu sou apaixonada pela parte da gastronomia. Só que eu não tinha o quê? Habilidade, não tinha conhecimento do produto, não tinha competência técnica para fazer a junção nessa paixão, que foi aonde aconteceu, né? Daí ter que fechar as portas. E o pequeno que se pergunte realmente, será que realmente eu não sou capaz de empreender? Vamos estudar primeiro, vamos acalmar o coração, vamos parar, analisar o que realmente aquele negócio que eu vou oferecer vai trazer uma solução para o meu cliente. Essa é a dica. O que meu produto vai solucionar para o meu cliente? Se você solucionar um problema, uma dor, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porém, cuida do financeiro, estrutura bem o seu negócio. No início, você é o atendente, a recepcionista, o faxineiro, a pessoa do café, você que vai cuidar do contexto inteiro da sua empresa. E assim, é tua empresa e tem amor pela sua marca. Essa é uma grande dica. Amor pela sua marca. Quando você tem amor, ninguém vai blindar o teu olhar. Não é o primeiro desafio que você vai enfrentar de muitos, de muitos. O empreendedor tem que ser resiliente, que você vai desistir. Mas a primícia é: estude o seu negócio. Não é porque o do vizinho deu certo que para você vai dar certo se você não tiver o conhecimento, a habilidade e realmente a estratégia certa. E aí, como foi então pensar, eu preciso aprimorar o meu conhecimento? Como foi esse caminho? Também foi complicado, porque para você aprimorar o conhecimento, você precisa o do financeiro. Hoje é muito falado de cursos de empreendedorismo, curso de gestão. Antes não era tão focado, né? O empreendedorismo sempre existiu, óbvio, mas não tinha tanta reportagem focada sobre empreendedorismo quanto realmente é importante para a economia. Então, daí eu precisei ajustar os ponteiros, né? Realmente ver, que nem eu falei, eu quero para mim, essa visão de negócio vai fazer sentido para mim? É realmente o que eu quero? Ou volto lá na pergunta que você falou, ou eu vou trabalhar? Uma dica também que eu dou, que eu fiz, eu fui trabalhar, porque com o braço aqui no trabalho, eu guardava uma reserva para investir na minha empresa. Então, dá hoje em dia para você que não tem muita renda, muitas condições financeiras, que muito claramente eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não tinha, né? Então, eu fazia isso, ia trabalhar e com o dinheiro do trabalho economizava para investir ali na parte de estudos, da competência técnica, buscar o conhecimento. E hoje a dica que eu dou é o seguinte: não tem como você trabalhar e focar no teu negócio. Experiência própria também aqui trazendo a realidade. Você não consegue. Porque a tua marca, quem vai fazer acontecer é você.
Então, você precisa realmente estar focado na tua empresa. Por isso que eu volto a dizer, estrutura primeiro a tua ideia, desenha, faz uma lapidação da tua ideia e depois você coloca em prática. O empreendedor, ele fica muito ansioso, né? Toda hora a gente olha para uma luz, a gente está criando o tempo todo, é sangue empreendedor, tudo para a gente é criação. Só que essa ansiedade faz o negócio errado, faz o negócio acontecer errado, atropelamos tudo, falando toda a minha experiência, atropelamos tudo. Então, quando você tem calma, você coloca no projeto, qual é a solução que aquele teu negócio vai trazer para o teu cliente, pode deixar gravada essa matéria. É certeza que a rota dá certo. Também demora, né? Não vai ser, às vezes, tem empreendedores que têm ideias brilhantes que o primeiro ano ele já bomba. Mas tem empreendedores que precisam um pouquinho mais tempo ali, né? 4 a 5 anos. Agora, nessa rota, em algum momento, você teve um desafio um pouco maior, digamos assim, em função de ser uma mulher empreendedora? Sim, porque o que acontece? Mulheres não são inteligentes, mulheres não são capazes, mulheres é cheia de mimimi, mulheres elas não têm visão, elas não têm coerência ali no que elas querem, não têm clareza. Mulheres é muito emocional. Não sei se você concorda comigo, mas muitas das são dificuldades. Rótulos, né? São rótulos. Isso, e se você permitir que esse rótulo coloque em você, você realmente você vai estragar o teu sonho. E um sonho não se sonha sozinho, ok, mas você tem que sonhar, você tem que acreditar, volto a dizer, na tua marca, e muitas pessoas vão dizer para você que você está errada, que você precisa ir trabalhar, que ser empreendedor não dá dinheiro, e quantos exemplos maravilhosos nós temos de mulheres líderes que lideram milhares de mulheres ali e colocam elas para a realidade e saem grandes líderes, gestoras, presidentes de empresa. Por quê? Porque nós somos capazes e é possível, só que nós temos que ter essa responsabilidade. O que eu quero? Qual a visão que eu quero ter para minha marca? O meu nome é uma marca, o teu nome é uma marca. Então, o que nós queremos trazer? E além de trazer, não se preparar somente para si. O que eu posso contribuir para quem está precisando? E não somente o financeiro. Né? A partir desse caminho, então, Cristiane, como foi formatar o seu novo negócio e quais são, até eu recebi já uma informação aqui, que parece que você atua em mais de um segmento, conta pra gente. Então, aí já mostra também um novo segmento que nós precisamos redesenhar a rota, né? Porque, que nem eu falo, para vir dar uma entrevista, você tem que estar com a verdade, você tem que viver aquilo, aqueles valores, né? E, então, agora a gente está redesenhando a rota da nossa startup, porque a nossa startup atendia determinado público e o volume de solicitações era maior. E há pedidos, por que vocês não colocam? Por que vocês não abrem mais, né, para todos, né, em vez de só deixar focado? Daí a gente está redesenhando a rota com muita calma, com muita cautela, fazendo as contratações necessárias para ajudar e funcionar a marca, porque precisa. Então, que nem eu falo, vou falar para todos aqui, empreendedor, ele tem que estudar diariamente. Não é porque deu certo a ideia que você vai ficar ali acomodado e não vai querer novas alternativas. Você tem que estudar sempre. O estudo leva à excelência. Não tem outro caminho. Não é só ter dinheiro. Não basta ter dinheiro. Você tem que ter inteligência para fazer as coisas acontecer. E além dessa inteligência, que nem eu falo, é ter visão. Quando você está com óculos, é olhar além dos óculos. A Cristiane também é coautora do livro Mulheres Brilhantes 2 e fundadora de uma consultoria que trata justamente com talentos. E também palestrante. Gente, olha quanta coisa a Cristiane se propôs a fazer. Conta um pouquinho para nós dessas propostas, desse leque, inclusive de incentivar o empreendedorismo em outras pessoas. Isso, também sou professora universitária ali, né, na área de lapidação de pessoas e empreendedorismo.
O que acontece? Quando você se propõe realmente compartilhar suas informações, você se propõe a ajudar o próximo. E quando você se propõe a ajudar o próximo, o universo traz para você realmente aquilo que você está se propondo. Então, eu também faço parte, que nem eu sempre faço recrutamento e seleção. Atrás de um recrutamento e seleção tem uma família, tem uma vida. Além de ser um processo muito assim, essa é a vaga, preciso X do funcionário. Não, gente, escuta o seu funcionário, escuta o seu candidato, veja o que você consegue trazer de bom. Cristiane, mas eu queria com experiência, você não me apresentou um profissional por experiência. Olha, eu vou te falar, já eu provo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu apresentei o profissional X. Ele não tinha experiência e ele deu um baile na empresa de competência, porque valores eu não compro, mas habilidade, atitude e competência eu consigo desenvolver. E eu vou te falar, está dando muito mais resultado do que o outro profissional que já estivesse pronto. Claro que eu respeito, né, todos os lados, mas temos que respeitar também quem está no início e quem precisa de uma oportunidade. A gente teve aí, no contexto da pandemia, Cristiane, muitas mulheres que passaram a empreender, inclusive, de acordo com os últimos números, as mulheres, né, são maioria no empreendedorismo, principalmente em decorrência da pandemia. O que você diria para a mulher que está nos assistindo e que pensa em empreender, talvez lá como você começou, fazendo algo em casa, um bolo, algo mais simples, outras que já pensam em algo mais arrojado? Quais são os conselhos da especialista? Eu anotei aqui algumas dicas, né? Porque é muito importante essa sua pergunta. É aquilo que eu falo. Não importa o tamanho que você vai iniciar, importa saber se realmente você vai ter a visão do teu negócio e se aquele teu negócio vai trazer uma solução. Por mais que é um bolinho no pote, poxa, mas tem um salão de beleza lá que não tem nada que venda por perto. Você vai estar trazendo a solução ali para aquelas pessoas. Por que a solução? Não tem nada que vem de perto, elas trabalham muito e precisa de alguém que faça esse atendimento com excelência. Outra dica, procure realmente criar algo que você compraria. Ou seja, esteticamente, sabor, cuidado, higiene, organização, logística, pontual, horário pontual, se comprometeu, é aquele horário, tua entrega vai ter que estar naquele horário. Então, quem também quer empreender em algo maior, é sempre estudar o seu negócio. E assim, não vai pela ansiedade, espera, analisa, pesquisa o mercado, faça um mapeamento se aquele teu produto vai realmente causar qual impacto para a tua sociedade. Que essa sociedade é esse cliente que você está dando a oportunidade de ouvi-lo, que vai comprar o seu produto. E hoje você colocou muito bem, tem famílias, mulheres, devido à pandemia, que perderam seus empregos. E olha só que bonito, são um casal que estão empreendendo junto. É a família que está ali juntos, porque os dois perderam o emprego. O que aconteceu ainda? Nós estamos, que nem eu falo, aos pouquinhos, né, entendendo tudo o que aconteceu, porque o emocional nosso ficou abalado, a saúde nossa ficou abalada, o financeiro ficou abalado, a estrutura nossa ficou abalada. Olha quantos itens, quantos pontos fortíssimos. Não tenho como pagar meu aluguel, não tenho como me alimentar minha família, eu não estou bem psicologicamente, não é frescura o que aconteceu, e sentia o medo de morrer, né, que foi uma causa muito, que bloqueou bastante, né? E tá certo, né? Todo o medo que nós sentimos. Não é feio sentir medo. Porém, quando você tem medo e você cuida, né, do teu medo e você cria uma ação ali para não ficar nessa camisa, nesse bloqueio, nessa bolha de que não posso fazer, você consegue criar algo que nasceu grandes famílias empreendedoras lindas, lindas, vendendo pãozinho de queijo, vendendo bolo no pote, vendendo cafezinho com leite nas estradas. E é essas pessoas que eu admiro, que eu chego a arrepiar, porque elas movimentam a economia e conseguem criar histórias lindas. Marmitas, fitness, marmitas, né, tradicionais. Então, a gente tem que olhar, sabe, para o pequenininho, porque o pequenininho eleva o grande. Então, esse é sempre o meu olhar.
Cristiane Bernardes é a convidada do Ser Empreendedor deste primeiro bloco. Obrigada pela sua participação, por inspirar tanta gente, com certeza, para que mais pessoas vejam aí, olha, eu tenho como empreender, eu não vou desistir. E é sempre nessa persistência e nesse acreditar, né, Cristiane? E outra coisa muito importante também é você acreditar, que nem você falou, no sonho, e ter ali uma fé inabalável que é possível, que você vai construir algo e que você vai conseguir sobreviver dessa renda empreendedora. Porque hoje a gente tem que entender também, que nem eu falei, não são todos que têm condições de estudar. Mas a dica que eu dou aqui, pessoal, vai no YouTube, vai no Google. Tudo hoje para nós está uma riqueza de informações, tem lives, tem o LinkedIn que, né, prepara conteúdos riquíssimos para nós, e eu acredito assim, tudo que você estuda, se não tem muito tempo, mas prepara uma horinha de estudo. Você vai ver que vai abrindo a tua mente e você vai lembrar dessa grande entrevista que, né, estou aqui muito grata, me sentindo muito grata, e vai falar, deu certo. É só fazer com competência, fazer com amor, não deixar a paixão te deixar ali, né, cego, né, entender que precisa paixão, competência e técnica e habilidade para produzir, que vai dar certo, tenho certeza. Obrigada pela sua participação. E assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor. A gente volta já já conversando com mais uma mulher empreendedora no programa de hoje. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente conhece mais uma história de superação, não só no empreendedorismo, como também na vida pessoal. Uma menina negra de origem humilde de Curitiba, que cresceu em ambiente cercado por drogas e álcool. Fugiu de casa, engravidou aos 14 anos e hoje, aos 38, é uma mulher de sucesso. Eu falo com Gerda Tiziane Adão, que se inspirou em um livro para reescrever a sua história e que seguiu metas. Gerda, seja bem-vinda ao nosso programa e me fala um pouquinho dessa sua história que, claro, culminou numa mulher de sucesso, mas antes de tudo tem uma superação na vida como um todo. Oi, olá, excelente dia, tudo bem? Então, estou muito agradecida de estar participando, estou muito feliz mesmo, nesses pequenos pontos que a gente compartilha a nossa vida, que pode estar influenciando a vida de outras pessoas, né? Sim, e quando a gente fala em compartilhar, conta um pouquinho, eu fiz aqui um pequeno resumo da sua história, e em que momento que você estava dessa história que eu resumi aqui, que você teve acesso a uma leitura e que isso parece que mudou a sua vida. O que estava... Vamos lembrar um pouquinho daquele período, por favor? Vamos sim, olha só. Então, eu já tinha passado por altos e baixos várias vezes na vida, né? E quando eu estava com 26 anos, eu me vi de novo, começando de novo, do zero. Mais uma vez, né? Eu já tinha uma filha naquela época com 9 anos, e eu falei, Senhor, eu já não aguento mais. E vim, e de repente, eu voltar novamente para a estaca zero. Já estava estudando, já estava tentando trabalhar, né? Já estava tentando montar negócios e não dava certo. E daí eu assisti um vídeo, O Segredo, depois eu fui ler o livro, e a impressão que deu é que fez sentido para algumas coisas para mim, né? Eu sei que eu já tinha ouvido várias coisas antes, mas nem sempre o que eu tinha ouvido antes fez sentido porque a minha vida era outra, né? E naquele exato momento eu decidi que eu precisava mudar. Eu sempre tomei grandes decisões na minha vida desde muito cedo, né? Eu me lembro que quando eu decidi sair de casa eu tinha 6 anos, demorei alguns anos para conseguir mais sair. Então, ali eu decidi empreender de verdade, sabe? Não que eu tivesse a ideia que eu estava empreendendo de mentira, mas eu sabia que o começo ele ia ser trabalhoso, sabe? Ele ia ter um pouco de trabalho, ele ia ter uma labuta maior do que o que eu tinha feito antes.
E a partir daquela leitura e daquele vídeo, parece que as metas eram inicialmente assim, olha, eu vou ganhar X, eu vou ganhar tal. Fala um pouquinho de como você fez aí uma logística para seguir essas metas. Verdade, olha só, eu fiz realmente, foi bem literal para mim. Eu fiz um quadro dos sonhos, tá? Coloquei as coisas que para mim faziam muito sentido. Coloquei casa, coloquei um carro, coloquei fazer a unha, porque eu não aguentava mais eu ter que fazer minha unha sozinha. Eu coloquei comida, não que eu estivesse passando fome necessariamente, mas eu queria poder escolher a comida pelo lado da direita, sabe? Não só pelo lado da esquerda, que você escolhe pelo valor. Então, comer aquilo que eu tivesse vontade, não aquilo que eu pudesse pagar. Então, eu coloquei exatamente tudo aquilo que o meu coração desejava. Né? E olhando para o quadro, assim, eu peguei uma cartolina, sabe? Revista, recortei e coloquei bem na frente da minha cama, assim. E olhando para o quadro, eu acordava de manhã e eu olhava para o quadro. Eu ia dormir e eu olhava para o quadro. Eu falei, cara, para mim conseguir chegar naquele nível, eu ia precisar dedicar algumas horas de trabalho. E não ia ser 8 horas normal. Então, eu coloquei que eu ia dedicar, no mínimo, durante 10 anos, de 15 a 17 horas de trabalho focada todos os dias. Entendi. Eu tinha metas de falar com pessoas, metas de quanto eu ia vender, metas de... eu defini por metas claras. Desde pequenas atitudes do dia, sabe? Naquela época eu trabalhava com marketing multinível, então eu entregava folheto, eu fazia visitas, né? Atendia clientes. Desde entregar um folheto a atender um cliente, eu coloquei um número. Olha, eu preciso falar com tantas pessoas, eu preciso entregar tantos folhetos. E eu seguia aqueles números rigorosamente todos os dias. E hoje, qual é o seu negócio? Hoje já mudou muito. Na época, eu trabalhava com marketing multinível e hoje em dia eu tenho uma funilaria automotiva. Oh, uau! Que mudança! Então conta pra gente como foi lá de, olha, eu vou trabalhar com multimídia, fazer a propaganda dos outros e partiu para algo, digamos assim, que até então é bem raro o número de mulheres que ainda permeiam, né, que estão entrando nesse mercado que ainda parece que é um universo masculino. Totalmente masculino mesmo. Então, quando eu estava... eu já tinha alcançado, tá? O meu quadro dos sonhos, ele se cumpriu bem antes dos 10 anos. Então, eu já estava estável e eu me vi numa situação em que eu precisava ajudar os meus irmãos, tá? Eles estavam todos voltando para a vida normal, né? Eles precisavam de trabalho, emprego, e eu falo que é difícil você conseguir um trabalho sem estudo. Agora, sem estudo, sem experiência, com uma tornozeleira, fica muito mais difícil. Ah, então naquele momento seus irmãos regressavam do sistema penitenciário, era isso? Exatamente. Tá. E eu não queria que eles voltassem da onde eu já tinha saído. Então, eu entrei de sócia na época em uma culinaria, mas a minha visão era o quê? Eu vou entrar com um investimento lá, X de dinheiro, os meus irmãos vão trabalhar, pronto, eu vou tirar o meu dinheiro e vai dar tudo certo. E não foi assim. Depois de 2 anos de sociedade, eles estavam realmente trabalhando lá, mas eu vi que o negócio estava decaindo, né? E eu não gosto de deixar as coisas decaírem. Eu falei, bem, eu coloquei meu dinheiro lá, se eu sair agora eu vou perder. Então, eu vou tocar. Naquele momento, então, a Gerda empresária assumiu. A Gerda irmã ficou um pouquinho de lado. Exatamente. Isso foi em 2018, agora, né? Eu falo que eu assumi a empresa com $500 mil de dívida e sem estrutura. Mas e aí, o que aconteceu quando você falou, não, vou assumir de vez? Que mudanças você fez na estratégia do seu negócio para hoje ter esse sucesso? Voltei a estudar, voltei a ler. Eu já fazia gestão de pessoas, né? E eu apliquei o método chamado método Kaizen na minha empresa, porque eu tinha outras atividades, então eu não ia poder ficar o tempo todo ali acompanhando o dia a dia dos meus funcionários. Então, ali realmente foi muita gestão de time. Tanto que hoje em dia eu tenho orgulho de falar que finalmente uma empresa de funilaria tem uma cultura empresarial bem firmada.
aqui no Sul. A gente tem realmente uma cultura empresarial, eles falam a cultura da empresa, né? Eu tenho um turnover muito pequeno, por isso. Então, as pessoas que entram, elas não querem sair. E as que saem querem voltar. Justamente por isso, assim. Então, como eu não sabia pintar, não sabia reformar o carro, nem restaurar o carro, mas eu sabia trabalhar com pessoas. Então, eu fiz muito bem feito aquilo que eu sabia fazer de melhor. Então, eu também investi nos sonhos dos meus colaboradores. Todos eles, eu sei aonde eles querem chegar, qual que é o sonho deles, porque foi o sonho que me motivou, né? Foi o sonho que me motivou a sair lá de baixo e me tornar o que eu sou hoje. Então, eu sei o quanto é importante, sabe, um sonho para alguém. Então, eu Sim. sempre falo que quando o sonho é muito grande, o teu sonho tem que ser muito maior que a tua dificuldade. Aí, naquele momento, em 2018, você disse que teve que mudar toda a estratégia de negócios, teve que assumir como empresária. Como foi a receptividade, por exemplo, num primeiro momento, dos seus irmãos? Eles já te viam como a dona do negócio ou eles te viam como a irmã? Como foi tentar modificar essa cultura dentro da empresa? Ah, eles me viam como irmã, certeza. Tanto que eu tive que mandar embora eles depois. Acontece. Acontece, hoje em dia eles trabalham comigo de novo, tá? Mas foi um choque de realidade, então, Foi um choque de realidade. Porque você sai de um papel, né? A irmã é acolhedora, tem todo esse papel ali, né? Que você tem materno, que eles me viam ainda. E naquele momento eu era a dona da empresa e eu era o gestor. Então tinha o feedback, tinha as cobranças, e eles não estavam acostumados com isso. E eu digo para você que nenhum dos meninos estavam acostumados com isso. Eu só trabalhava com homem, eu só atendia homens, né? E eles não estavam acostumados a lidar e nem a ter esse movimento feminino ali dentro. Sim. Então, foi meses, assim, realmente de adaptação, tá? Eu digo Tá. que eles foram corajosos, né? E foram gentis em aceitar. Assim, tudo bem que eles me chamavam da louca da oficina no começo. No começo, mas tudo bem. Passou. Aí você disse que eles saíram, voltaram, hoje eles fazem parte da sua equipe. A sua equipe hoje é de quantas pessoas? Hoje, a minha equipe ela é de 6 pessoas em Curitiba e eu tenho mais 3 pessoas em Ponta Grossa, que é outra cidade do Paraná, né? Eles trabalham, um dos meus irmãos trabalha em Curitiba. Em Curitiba eu tenho um outro negócio, que é um hostel, né? Que é o Brasilian Cult, que daí trabalha o meu outro irmão lá, a minha filha. Então, meio que os negócios ficaram em família, assim. Mas você, de certa forma, formou aí uma holding, digamos assim? Exatamente, exatamente. Uma holding de família, verdade, olha só. Cada um está assumindo uma, né? E graças a Deus está dando muito certo. Em Ponta Grossa também é funilaria ou não? Também a funilaria. Tem o mesmo conceito de Curitiba, né? Esse é um conceito tanto de serviço rápido quanto de atendimento mais humanizado, mais voltado para o cliente, né? Da mesma forma que tem em Curitiba. Em que momento da sua trajetória empreendedora você falou da funilaria? Onde entra o hostel isso? Entrou antes ou depois? Foi meio que junto, no mesmo ano. Também em 2018, surgiu a oportunidade de comprar uma casa que era grande. A gente já tinha viajado, eu e minha filha, na época ela já estava com seus 19 anos, e a gente pensou o que fazer com aquela propriedade, né? Era uma boa oportunidade, realmente. Então, falou, vamos fazer um hostel. Ela gosta muito de história, muito de cultura. Então, a gente montou um hostel cultural. Ele conta a história do Brasil em todas, conforme você anda por ele, assim, você vai conhecendo a casa, ele vai contando as histórias do Brasil. E você que assiste o Ser Empreendedor, tá vendo essas imagens aí, enquanto a Gerda vai contando um pouquinho desse hostel que fica em Curitiba, é isso? Em Curitiba mesmo. E aí, como foi para você tomar as rédeas de uma empresa, né, da funilaria, que até então tinha uma cultura mais familiar e você teve que mudar a estratégia, ao mesmo tempo cuidar de um espaço como um hostel em um momento que logo em 2020 veio a pandemia. Como foi isso na sua cabeça de empresária lidar com esses desafios? A gente sempre tem duas opções, olhar pelo lado ruim e olhar pelo lado bom.
O lado ruim, todo mundo já estava falando, então não precisava se esforçar muito para olhar, né? Para a funilaria, eu entendi que se as pessoas estivessem em casa, elas teriam tempo para arrumar o carro. Ponto. Ok. Então, quem não arrumou o carro antes não tinha mais desculpa de não ter tempo, poderia arrumar o carro agora. Na funilaria, criamos a estratégia também da lavagem a seco em casa, porque Curitiba estava racionando água, então a gente passou praticamente 2 anos sem água. Então, nós desenvolvemos uma lavagem a seco na casa do cliente, então ele não precisava sair de casa. O hostel, por sua vez, nós mudamos a estratégia do cliente. Nós atendíamos turista, tá? O turista demorou muito para voltar, então passamos a atender as empresas, porque a construção civil voltou mais rápido. É, porque teve um boom da construção civil, né? E eles precisavam de alojamento. Exatamente. Entramos no Oceano Azul, finalmente, né? São os clientes que precisam da gente, mas não sabem que a gente existia. Mas como você fez isso? Na verdade, olhando para o mercado, tá? Eu falo que ser empreendedor não é só abrir um negócio e saber desenvolver o negócio. Você precisa olhar para o teu mercado. Quem que está circulando? Quem são as pessoas que estão vindo? Então, quando eu entrava no hostel, eu não pensava na funilaria, eu pensava no hostel. Então, ok, eu preciso encontrar pessoas que não moram em Curitiba. Onde essas pessoas vão, o que elas comem, o que elas fazem? Eu vi que a construção civil estava se movimentando, tinha obras e nem todo mundo morava aqui. Então, eu fui atrás das empresas que traziam as pessoas para cá, tá? Fiz uma diferença gigante no meu negócio, porque assim, as empresas fecham por meses, por semanas, então elas pagam antecipado, problema com faturamento, tudo diminuiu, nossa, muito, foi realmente uma mudança muito boa. Eu digo que a pandemia foi um dos únicos rostos que permaneceu aberto e cresceu na época da pandemia em Curitiba. Então, eu entrego para o meu cliente algo que ele não esperava. Ele não esperava um ambiente familiar, eu não esperava. Ele só entrava no hotel lá e ficava. Então, eles preferem, hoje em dia, ficar no hostel do que ficar em hotel. Ou seja, essa estratégia, agora mesmo com a abertura dos estabelecimentos, você manteve porque você cativou as empresas. Não, mantive. E foi muito melhor, tá? Foi muito melhor do que o turista. O turista, ele vinha, ficava 2, 3 dias, depois vinha outro. Não, você fecha um pacote de 1, 2 meses, você já sabe qual vai ser o teu faturamento, você já sabe quantos hóspedes você vai ter, e pronto. Não tem aquela oscilação de faturamento que tinha, tá? Eu sei que dezembro vai diminuir, tá? Dezembro aumenta um pouco de turista, ou seja, a minha casa se manteve cheia. Ou seja, dezembro, quando os funcionários dessas construtoras param, você prepara o hostel para receber o turista. Todo negócio sempre tem uma oscilação, tá? E nessa oscilação você precisa entender para quem você vai vender, porque alguém sempre vai estar comprando. Ótima dica, hein? Você que assiste o Ser Empreendedor, presta atenção nessas estratégias. Eu achei muito legal você dizer, olha, eu não estou voltada só para o meu negócio, eu tenho que olhar o mercado para ver como o meu negócio se encaixa dentro dessa realidade. É bem por aí? É isso mesmo, porque você não pode ser um quadradinho, sabe? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou fazer só isso. O mercado tem outras necessidades e o teu serviço pode se encaixar em outras coisas que nem sempre você imaginava. Eu nunca imaginei fazer isso, um exemplo. Mas se o meu serviço ele vai de encontro com uma necessidade de uma outra pessoa que eu não pensava em atender, é ótimo. Provavelmente ali vai estar um gatilho muito grande para o teu negócio realmente alavancar. Então você precisa olhar, sabe, ter uma mente bem aberta mesmo e olhar ao redor, assim, aonde que eu posso encaixar, o que que eu posso fazer, quem pode me receber, né? O que eu posso oferecer para o mercado todo. E esse mercado vai estar sempre comprando. Se um para, o outro começa. Diante de tudo isso, quem é a Gerda hoje, que em 2016 se tornou sócia de uma empresa especializada em pintura estética e automotiva. 2018 assume a empresa, monta um hostel junto com a filha. Quem é essa empresária hoje? Hoje eu falo que eu estou no auge, tanto da minha vida pessoal quanto empresarial, porque a gente está voltando para dentro para conseguir ensinar.
Hoje em dia eu falo que eu sou uma mãe feliz, uma dona de empresa, uma empresária feliz, mesmo com as dificuldades, tá? Nem tudo é perfeito nessa vida, né? Sempre vai ter os seus indos e vindas, mas eu realmente sou feliz com aquilo que eu faço, né? E hoje ajudando outros empresários também a chegar naquilo que eles querem. Porque as pessoas têm dúvidas, como é que você fez, o que você faz? E às vezes pequenas conversas, dicas simples, realmente pode abrir o caminho tão grande para alguém como foi para mim no passado, né? Foi um livro, foi um vídeo que mudou a minha vida. Então, eu acredito que pode mudar a vida de muita gente. Já que a gente está falando em mudança de vida, você que hoje também inspira outros empreendedores, o que você pode dizer para o nosso telespectador, em especial para a mulher que pensa em empreender, tem os desafios da família, tem os desafios da casa, tem os desafios do mercado, que às vezes tem muito segmento que é dominado pelos homens e nem sempre há uma aceitação da mulher logo de cara. O que você diria para essas pessoas? Se prepara. Não entra no jogo tipo boneco de posto, sabe? Aonde o vento me levar. Realmente faça. Eu vou empreender, mas eu vou fazer com consciência. O que você quer, aonde você quer chegar, tenha metas claras. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E essa frase é antiga, batida, mas muito real ainda. Então, sabe, se prepara para aquilo que você quer fazer. Eu quero costurar, eu quero abrir um salão, eu quero fazer manicure, eu quero vender bolo. Não faz diferença. Mas olha para aquilo no geral, ok? Como eu posso ser a melhor cabeleireira? Como eu posso ser a melhor doceira? Como eu posso ter a melhor funilaria? Sabe? O que eu preciso entregar? O que o cliente quer? Se vocês fossem no lugar do cliente, o que você ia querer encontrar? Sabe? Estuda de verdade, volta a estudar e o estudo tem que ser contínuo. E quando você colocar uma meta, vai doer, mas tem que fazer todos os dias. Guerda Tiziane, muito obrigada pela sua participação, sua história é linda, me inspirou, espero que inspire centenas, milhares de pessoas. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço vocês, agradeço pela atenção e pela essa oportunidade também de contar um pouquinho a minha história. Uma excelente tarde a todos. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Você que nos assiste pode conferir outros programas na playlist da TV Câmara Campinas. O endereço aparece aí no seu vídeo e você lá acompanha a história, os depoimentos, dicas de especialistas e a gente fica por aqui. Até um próximo Ser Empreendedor.